Pod Next. Pod Next. Fala galera, estamos aqui pro episódio 4 do Pod Next. Sou eu, JP, agora oficialmente de lockdown. Salve JP, salve ouvintes, aqui é Gustavo Rebelo e nesse meio tempo aqui de quarentena já perdi noção do tempo, então acho que eu vou comemorar a Páscoa, o 4 de julho, Natal e Feliz Ano Novo pra vocês. Oi gente, Isabela diretamente do Rio. A bolsa só sobe, então eu não asso mais biscoitos, mas de quarentena agora estou experimentando receita de brownie. Pode mandar direto lá no Instagram, tá gente? Bom, esse é um programa que não tem como a gente fugir do assunto coronavírus, mas buscamos um monte de outras coisas aí pra falar, não é? Dá pra contornar um pouco o assunto e também, assim, uma coisa que a gente tava discutindo enquanto tava escrevendo a pauta, que as pessoas devem estar sofrendo um pouco com ansiedade, com notícias ruins saindo o tempo inteiro, então a gente resolveu mudar um pouco o tom do programa e fazer um programa, vamos dizer assim, mais good vibes. Isso aí, uma pauta bem mais light, né? E aí vai até um recadinho, gente. A gente sabe que tá todo mundo muito intenso nesse isolamento social e uma consequência natural disso é que muitos pequenos negócios precisaram fechar as portas ou pararam de receber o fluxo que eles estão acostumados. Então, um movimento que a gente tá vendo bastante nas redes sociais, vem ganhando cada vez mais força, é a ideia da gente comprar dos pequenos negócios do nosso bairro. E porque eles são os que mais sofrem, eles têm a maior dificuldade de acompanhar esse momento da economia. Então, se você puder, dê preferência à mercearia do seu bairro, a pet shop perto da sua casa, ao restaurante da esquina. A maioria desses negócios continua funcionando só em delivery e eles continuam dependendo muito desse fluxo de compras, desse momento, para sobreviver à crise e para manter a continuidade dos negócios e dos empregos das pessoas que nos servem todos os dias. Então, quem puder, continue comprando dos negócios perto de vocês. É isso aí. Buy local. E nesse episódio Good Vibes do Pod Next, falaremos de Olimpíadas que finalmente foram adiadas. Mas na história dos jogos tem muita coisa pra gente contar. A personalidade da semana é positiva e vem da área da saúde. Mas não, galera, não tem nada a ver com uma vacina contra o coronavírus. Já a estatística da semana quer saber o que você mais comprou na sua preparação para a quarentena. Na pauta de economia, não dá para escapar dos efeitos da Covid-19, mas as notícias que chegam mostram uma luz no fim do túnel. Rolaram lágrimas de tristeza no obituário e lágrimas de desespero para a gafe mexicana que chegou pra gente essa semana. E para acabar de boas, pautas super positivas de tecnologia e meio ambiente. E fechando, nossa já tradicional agenda do passado, porque a do futuro continua de quarentena. Bora pro episódio. Bora pro programa. Assunto quente da semana. Assunto quente da semana é Jogos Olímpicos. A gente teve a notícia do adiamento das Olimpíadas 2020 em Tóquio, né? Pois é, JP, e aí a gente resolveu fazer um apanhadão geral e falar um pouco para as pessoas, um pouco o histórico de problemas e contravenções e fatos históricos que já aconteceram durante as Olimpíadas. E porque fica um pouco a impressão, inclusive depois de elaborar todos esses dados, foi de que Jogos Olímpicos sempre foram sinônimos de deu ruim. Sempre não, né? Porque a ideia dele é justamente unir os povos, né? Um momento de cessar-fogo, muitas vezes. Sim, o conceito que existia na Grécia Antiga, quando a Olimpíada foi criada lá em 776 a.C. da Era Moderna, era de, justamente, vamos fazer uma trégua, vamos mandar nossos melhores soldados / atletas e deixava a galera competir. A maioria, na verdade, eram homens, não existia, acho que, mulheres até séculos depois, mas assim, a princípio era isso. Enfim, e aí começaram a vir e mexe problemas por outros motivos
motivos políticos, né? Então fica também assim uma observação para quem acha que esporte e política não se misturam, né? Uhum. O COI e o comitê organizador da Tóquio 2020 adiaram o mais que podiam o anúncio do inevitável, mas não dava para manter a Olimpíada esse ano. Não que seja um prenúncio de que, sei lá, pessimista de quanto mais tempo, não é nem por isso, mas porque tinham vários atletas que estão sem capacidade de treinar, né? A parte competitiva já estava comprometida. Comprometida, exatamente, JP. Alguns exemplos, por exemplo, o pivô da seleção francesa foi um dos primeiros a detectarem que estava com o vírus na NBA, o pivô do Utah Jazz. Foi inclusive o pivô de terem cancelado a temporada da NBA. Essa que é a realidade. E foi o primeiro grande baque pro americano falar, pô, isso é mais do que isso é mais do que o normal, né? O fato daquele jogo específico ter sido cancelado na hora que ia ter início, né? Estavam todas as pessoas dentro do ginásio. E aí começou no telão e nos alto-falantes, vão pra casa que não vai ter jogo, que não vai ter jogo. E ao mesmo tempo, em New Orleans, eles pararam o jogo lá também e mandaram, acabou, vão pra casa. Teve até uma correria, porque teve gente achando que tinha bomba dentro da arena. Sim, porque geralmente é o que acontece, né? Não é que assim que toca um alarme, porque eu não acho que eles iam tocar um alarme no ginásio pra esse tipo de coisa, mas olha, o jogo foi cancelado, sentimos muito, não sei o que, todo mundo vai ter reembolso, mas vão pra casa porque não vai ter jogo. Os atletas ficaram nos vestiários, se não me engano o CDC acabou mandando testes pra lá. Esse jogo do pivô francês, o jogo foi em Oklahoma City. Parece que eles esgotaram naquele dia metade dos kits de teste que tinha no estado de Oklahoma. Sim. Naquele momento também não se tinha noção do que ia acontecer na sequência, né? Então hoje parece estúpido ter gasto esse monte de teste com os jogadores, mas olhando em retrospectiva era relativamente lógico. E, enfim, atletas de inúmeras modalidades estão impedidos de treinar, né? Porque os locais que eles treinam estão fechados, ou porque não pode ter contato com a equipe técnica e staff que geralmente faz. A maioria absoluta das modalidades eles não tinham nem definido quem é que os seus participantes, então você estava comprometido. O outro lado é que existe uma preocupação de quando passar o pico da crise, existe uma preocupação contra a segunda onda do vírus, né? E você levar gente de todo mundo para um determinado lugar lá no caso em Tóquio, né? Você está aumentando muito o risco disso também. O Gustavo falou que o Comitê Olímpico adiou o máximo, né, a decisão de adiar, mas vários comitês nacionais já estavam se posicionando. Por exemplo, o Canadá, 3 dias atrás, já tinha dito que em 2020, na data de junho e julho, eles não iam enviar atletas nenhum por questão de segurança. O Canadá puxou a fila, a Austrália veio logo depois. Os Estados Unidos já estava pressionando, né? Não chegou a falar isso, mas estava pressionando. Os comitês locais pressionaram muito. O Comitê Olímpico Brasileiro estava pressionando, que foi também assim, não é que eles resolveram se posicionar e falaram, não tem condições. E aí foram uma sucessão de países pressionando o G7 a tomar uma decisão. Foi interessante que foi parar no G7. E ao mesmo tempo que estava pipocando, que nem a gente falou, teve o pivô da seleção francesa, mas teve, por exemplo, o Cameron Vandenberg, ele é medalha de ouro na natação, 31 anos, testou positivo e falou, minha Olimpíada tá comprometida. Eu não tenho condição de nadar, eu não tenho energia pra sair da minha cama, ele falou. Bom, a Isabela até colocou agora aqui pra gente, antes de gravar, que é a primeira vez que tá sendo adiada, né? Porque a gente vai falar de cancelamentos da Olimpíada, mas essa é a primeira vez que ela muda de data. Ela já foi cancelada e todas as outras vezes da história moderna que isso aconteceu foi por causa das grandes guerras mundiais. Não rolou Olimpíadas em 1916, em meio à Primeira Guerra Mundial. Não rolou Olimpíadas
Olimpíadas em 1940, que não era para ser em Tóquio. Olha aí, Tóquio. Inclusive, e não rolou em 44 também, porque era o fim da guerra. E que nem tinha local definido ainda, né? Também não tinha sede definida, não tinha como votar, reunir, não tinha como a galera se reunir. Por outro lado, em 1936, um pouquinho antes da Segunda Guerra estourar, rolou Olimpíadas em Berlim, mas a Espanha, por exemplo, não pôde participar, porque a Espanha estava em guerra civil. Já foi ali já era uma mensagem política, né? A gente vê os vídeos da Olimpíada de 36, já era uma mensagem política do Hitler que já estava no governo. Mas não teve ainda o boicote, porque hoje a gente olha em retrospectiva e a gente sabe o que aconteceu com a Segunda Guerra, né? Foi a Olimpíada que ficou muito marcada pelo atleta americano chamado Jesse Owens, né? Um atleta negro que despontou, ganhou tudo, e aí deixou o pessoal lá do partido alemão bem irritado. O Hitler assistiu, porque era o grande evento das Olimpíadas até então, era o atletismo. E acabou chocando o partido nazista, né? Eu ia fazer uma recomendação, gente. Vocês que estão aí de quarentena. Existe um livro, pra quem não conhece, chamado A Menina que Roubava Livros, que se passa exatamente depois, na verdade, o começo ali da Segunda Guerra e toda a movimentação dos alemães em relação ao envio de judeus para campos de concentração. Ele é uma daquelas ficções que se passam com um fundo histórico. Então, pra quem quer saber um pouco mais dessa época, o pessoal fala muito dessa história do Jesse Owens nesse livro, por isso que eu lembrei, recomendação de quarentena aí. Eu tomei um susto, eu achei que você ia recomendar Carruagens de Fogo pra galera. Eu comecei a escutar a trilha. Eu comecei a escutar na cabeça a trilha sonora de Carruagens de Fogo e me deu até nervoso aqui. Por favor, editor. Bom, eu acho que é significativo o fato das Olimpíadas só terem sido canceladas por causa de guerra. Primeiro porque é o espírito olímpico, né? O espírito olímpico era para cessar os conflitos durante aquele período de tempo, né? E em 3 ocasiões isso foi impossível. Trazendo para essa em específica, tem uma coisa que tem me incomodado muito nos últimos dias, que é a eu sei que é natural, é do ser humano tentar procurar um inimigo, uma razão de conflito e tal, mas me incomoda um pouco essa postura de que estamos em guerra contra o vírus e contra o negócio. Me incomoda um pouco. Por quê? Porque eu acho que é muito mais um esforço humanitário do que uma guerra. Tinha que ser trazido muito mais para termos né, de solidariedade, de né? solidariedade. Porque quando é guerra vale coisas que estão fora do normal. Inclusive, em guerra, espera-se muitas casualidades. Né? Então você normaliza o fato de que vai morrer 5 mil aqui, 10 mil ali, 100 mil ali, 1 milhão lá. Você acaba normalizando isso. E justamente isso é uma das grandes discussões que tem rolado em vários países e vários estados, se deve ou não ter fechamento por conta dessas casualidades, entre aspas, de guerra. Só que ninguém está levando em consideração as famílias que vão acabar sendo destruídas por causa desse negócio, as pessoas que vão sair dali com sequela pulmonar, etc. Exato. Eu acho que ajudaria muito mais, até em tomadas de decisão, se o espírito fosse uma junção da humanidade para sobreviver do que exatamente uma guerra, porque não faz sentido, não tem um inimigo declarado, não tem um... E esse ano tinha uma peculiaridade, uma efeméride, na verdade, olímpica, porque esse ano iriam completar 100 anos da criação daquela bandeira olímpica de fundo branco, que é a bandeira da paz, com os anéis interligados representando cada continente que está competindo, que é justamente essa questão da união, de trégua, de momento de paz e tudo mais, de confraternização. Bom, vamos aproveitar que a gente está no assunto. O que mais que a gente tem de curiosidades aí que vocês levantaram sobre os Jogos Olímpicos? Então, a Isabela falou em boicotes, né? E, por exemplo, em 1956, na Olimpíada de Melbourne, na Austrália, rolou um boicote de vários países da África, além do Camboja, os Países Baixos, a Espanha, a China, porque a União Soviética tinha acabado de invadir a Hungria e ainda assim iria participar dos Jogos. Então, uma forma de protesto que eles encontraram foi boicotar. Em 1964, a Olimpíada novamente em Tóquio. Gente, Tóquio, né? Acho que Tóquio tem uma
zica, precisa Não, benzer, é precisa o fazer um Godzilla que não trabalho gosta de aí. Olimpíada. Verdade. Godzilla não gosta das pessoas visitando ele, alguma coisa assim. Enfim, em 1964, Tóquio, pouco antes das Olimpíadas, a polícia se organizou e lançou uma série de operações a fim de desmantelar a Yakuza antes dos Jogos Olímpicos, porque estava em alta naquela década, né? E além disso, rolou um boicote da Coreia do Norte, da China e da Indonésia, porque os Jogos iam ser no Japão. Que beleza. O espírito olímpico total, né? Total, Em 1972 aconteceu a pior coisa da história olímpica, que foi nos Jogos de Munique, em que a delegação de Israel foi atacada por terroristas palestinos do grupo chamado Setembro Negro, e os 11 membros da delegação israelita que estavam nos Jogos morreram, além de um policial da Alemanha Ocidental. Para quem quiser ouvir, existe um podcast muito interessante chamado Desconstruindo, que é um podcast inclusive do amigo teu, JP, o Eduardo Spor. Sim. E se não me engano, eu participei desse episódio. Eita, olha o Inception Eu aí, participei gente. desse episódio que a gente falou sobre o Setembro Negro e o combate. Eu participei desse episódio, eu lembro bem. Isso, é o Desconstruindo 17. Pra quem quiser, tiver em quarentena, não tiver mais nada o que ouvir, além do Podnext, ouve também o Desconstruindo. E gerou muita coisa legal de ficção isso aí também, né? Tem vários filmes bacanas. Inclusive tem uma série de livro que eu lia muito, cara, eu parei já tem uns anos, que é de um personagem chamado Gabriel Alon. Putz, sou muito fã do... Muito bom. Gabriel Daniel Silva. Daniel Silva. Gabriel Isso. Alon. Que a origem do livro foi... Ele participou... Isso, na verdade, é o background para as histórias que vão acontecer depois, né? Ele participou de um grupo criado por Israel para se vingar dos membros do Setembro 11. Então, e isso aconteceu, de fato, né? O personagem é fictício. Mas eles foram pela Europa caçando os integrantes, né? Os responsáveis pela parada e matando um por um. E o Gabriel Alon era o principal cara, era o cara que apertava o gatilho de verdade na parada, né? Ele é o clássico espião assassino treinado pelo Mossad. É que eles não usam o termo Mossad, eles usam outra organização, né? Mas enfim, é bem bacana. Mas é muito Mossad, legal. É muito legal, a série toda é muito legal. Depois entra em muitas outras coisas, né? Mas é bem bacana. Não, eu vou até recomendar já que você falou, se você ficou interessado na série do Daniel Silva, começa por Moscow Rules, Regras de Moscou, que eles estão justamente caçando terroristas que são russos, no caso. Eu não sei quantos tá, eu já parei, já tem uns 5, 6 anos eu parei de ler, eu não sei nem que ele pé que continua tá. lançando. Ele continua lançando, o Gabriel até Alon a HBO interminável. comprar. Até a HBO comprar, ele vai continuar lançando. Bom, aí vieram os boicotes da época da Guerra Fria. Sim, em 1976, Montreal rolou um grande boicote de países africanos porque eles estavam em protestos por conta da participação da Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia ignorou uma recomendação da ONU naquela época e mandou o time de rugby fazer amistosos contra o time da África do Sul. O problema é que estava rolando uma coisa na África do Sul chamada Apartheid. E só que, voltando no que o JP falou sobre Guerra Fria, em 1976 também rolou uma particularidade com a delegação de Taiwan, ou se preferirem Taipei, que eles acabaram boicotando os jogos porque o então primeiro-ministro canadense, cujo nome é Pierre Trudeau. Coincidência? Coincidência Não. que ele seja pai do Justin Trudeau? Não sei. Não é só no Brasil que político é profissão, né? Que passa de pai família. para filho. O ofício que passa de pai para filha, como pescador ou artesão, né? Vocês estão falando de Brasil, vocês tiveram 2 presidentes Bush, não reclama, não? Sim, tô falando só pra lembrar. O presidente Bush, o governador Bush, é tudo... Mas, enfim, não vou entrar não vou desviar tanto do assunto, mas a família continua tentando lançar candidatos a deputados e outras coisas no Texas, já não tá dando muito certo, mas enfim. Quer falar de Guerra Fria? Lembra dos Kennedy? Só jogar aqui no ar. Mas a gente tá falando de Taiwan porque o senhor Pierre Trudeau, pai do Justin, tinha reconhecido a República Popular da China como país em 1970. Foi, inclusive, o Canadá foi um dos primeiros países a reconhecer o Estado chinês.
E aí, em 1980, as Olimpíadas foram em Moscou e 66 países boicotaram, inclusive seguindo, né, a recomendação dos Estados Unidos, do então presidente Jimmy Carter, por conta da invasão do Afeganistão. E a gente mencionou um dos nossos primeiros programas que essa efeméride, que foi justamente em março, a invasão do Afeganistão, que tá tudo documentado naquele documentário chamado Rambo 3. Mas aí logo depois veio o troco, né? Que foi em 84 na Olimpíada nos Estados Unidos. Foi, em Los Angeles, 18 países boicotaram, todos eles liderados pela então União Soviética. E basicamente acabou, porque a Olimpíada seguinte ainda teve um boicote, mas já foi meio ridículo, né? O Fidel Castro resolveu aparecer um pouco pro resto do mundo, e aí ele falou que Cuba não estaria participando das Olimpíadas de Seul, porque as Olimpíadas da Coreia deveriam ser organizadas pelas Coreias. Como o Norte tinha birra com o Sul, então não ia participar, então Fidel Castro falou, então Cuba também não vai. Então, nem Coreia do Norte, nem Cuba participaram de Seul. É curioso que todos esses boicotes que a gente falou, os cancelamentos, motivados por questões políticas. Mas o primeiro adiamento é a primeiro momento em que as Olimpíadas param por uma questão mundial de saúde. Então acho que é muito representativo também, né? Não tinha Olimpíada na época da peste negra, né? Na verdade, até foi curioso isso, que as Olimpíadas em um determinado momento elas pararam, JP. Sim, ficou parado por séculos. Não foi por muitos séculos que ficou parado. Aqui, achei. Em 394 depois de Cristo, as Olimpíadas cessam completamente, porque então os imperadores romanos, que já estavam convertidos ao cristianismo, resolveram proibir os jogos porque consideravam uma atividade pagã. E era, porque, né, se você pensar, negócio de acender tocha e passar tocha pra frente, chamar de Olimpíadas, se referindo à Olímpia, cidade que adorava Zeus, então você começa a puxar as deidades gregas todas, né? Por exemplo, não teve na peste negra, mas já tinha Olimpíada, por exemplo, na gripe espanhola. Só que a Olimpíada não bate, né? A gripe espanhola é 1918, 1919, e a gente tem Olimpíada 16 e 20. Então, a 16 foi cancelada, não foi? Sim, mas seria a data, né? Seria a data 16 e 20. O que eu quis dizer é, a gente não pega uma epidemia num ano de Olimpíada. Então isso também é muito curioso. Mas fica pro ano que vem e eu tenho certeza que vai ser divertido, os atletas vão ter mais tempo para se preparar e vai ser interessante para ver o que eles vão... inclusive porque os atletas se preparam durante esses 4 anos especificamente para estar no auge no dia da Olimpíada, no dia que o cara vai competir. Então vai ser interessante ver em 2021 quem que vai estar nesse auge. Isso aí. Up next. Up next. Bom, a personalidade da semana, no meio de tanta tragédia, né, é uma notícia boa demais, né? Sim, JP, é uma notícia interessante, que essa semana o homem de Londres, um homem, ele tem 40 anos, ele é venezuelano, o nome dele e é justamente a notícia em função dele ter largado esse pseudônimo de homem de Londres e ter se revelado como Adam Castillejo. E qual a relevância dele, Isabela? Ele é simplesmente a segunda pessoa no mundo que se curou completamente do HIV. Mas esse segunda pessoa aí tem controvérsias, né, gente? Por que é segunda? Pois é, porque o primeiro caso de completa cura de HIV foi do Timothy Ray Brown. Só que o Timothy Ray Brown, ele teve que passar por todo um tratamento e ele tinha toda uma particularidade do sistema imune dele que os especialistas acharam que era muito difícil de replicar. Enquanto que o caso do Adam foi muito mais interessante porque ele recebeu um transplante de medula para um linfoma de Hodgkin estágio 4. Só que o doador da medula tinha uma mutação muito específica que impedia o vírus do HIV de entrar nas células. Então, os cientistas lá da Universidade de Cambridge, os especialistas foram lá, pegaram essa medula dele, transformaram em células tronco e fizeram um transplante da célula tronco pro linfoma. E aí acabou que eles resolveram 2 problemas de uma cajadada só, né? O transplante resolveu o problema do linfoma e logo depois o Adam desenvolveu imunidade ao vírus. O que foi sem querer.
né? Não foi que eles fizeram por propósito pensando nisso, foi sem querer, né? Foi uma descoberta sem querer, como são a maioria das grandes descobertas, né? Médicas, inclusive. A observação do acaso. Agora, esse é um caso que abre caminho para vacina e para técnicas de se reproduzir nas outras pessoas. Existe um conceito que é o de deixar a carga viral tão baixa que é como se a pessoa não tivesse. Por exemplo, o Magic Johnson da vida, né? Existe... quando você toma o coquetel, você pode chegar a uma carga viral 0, e aí nesse caso você não... Você continua, né, com o vírus, mas você não se torna mais uma pessoa, um vetor, vamos dizer assim, da doença, né? Você não Esse passa mais. Esse é um caso diferente dessa carga viral 0, próxima de 0, né? Nenhum especialista ainda crava, olha, essa é a solução, façam transplantes com célula-tronco de gente que tenha imunidade. Não é nada disso. O que eles dizem é que o caso do Adam, ele pode vir de fato a se tornar uma cura primeiro, como a gente disse, é uma técnica que pode ser replicada e inclusive que o Adam continua sendo testado periodicamente para a presença do vírus e por enquanto não encontraram 0. Ele já não está tomando medicamento nem nada, porém ele continua sendo testado, porque, claro, o cara passou por todos os estágios de HIV/AIDS, ele perdeu peso durante o tratamento de quimioterapia dele, etc. E até que chegaram por acaso no transplante, e por acaso a pessoa tinha essa mutação específica. Tá aí a luz no fim do túnel. Sim. Então, em meio a uma epidemia nova, uma pandemia nova, temos aí então uma cura, uma possível cura, um pouquinho mais de esperança pro mundo. Up next. Estatística. Os números complexos. A estatística é uma ferramenta. Meninos, eu tenho uma pergunta pra vocês. JP está entrando em lockdown no dia que estamos gravando isso. E a minha pergunta é: qual foi o item ou os itens que vocês mais compraram pra se preparar pra essa pandemia? Bom, primeiro eu quero dizer que até uma geladeira extra eu comprei. Nossa. Até uma segunda geladeira eu tô aqui em casa. Eu entendo o espírito, né, que o pessoal tá falando aí no Brasil e tal, de você não super estocar pra não desabastecer os mercados e tudo mais, mas tem um outro lado da história, né? Se você tem 2, 3 dias de comida, você tem que ir no mercado a cada 2, 3 dias. E aí você tá se expondo mais também. A gente tomou uma decisão de restringir a ida ao mercado uma vez por semana, de repente. É razoável, né, JP? Sim, também. Então, considerando também uma certa precaução de que hoje a gente tá gravando na quinta-feira, eu fui no mercado na quarta. E o mercado que eu mais gosto e frequento mais estava bem legal de produtos, entendeu? Pouquíssimas coisas faltando. Eles estão com uma política de cada pessoa só pode comprar 2 de um item. Eu acho que isso ajuda. Estão com uma política também de limitar o número de pessoas dentro da loja. Se eu não me engano, 30 pessoas. Por metro quadrado. Agora não me perguntem. Mas a maioria não conversão. tá. Eu não vou fazer a conta agora de cabeça, mas é um número de pessoas por metro quadrado para garantir um distanciamento de... nos Estados Unidos são 2 metros. No Brasil mas a galera se você fala vai em no 1 Walmart, metro, não tem controle nenhum disso, né? Não tem, eu vi. Eu passei aqui perto de casa não tá, não. Ninguém tava fazendo nada. Não, é porque é o seguinte, o Walmart tá com horários específicos, pelo menos aqui em Gainesville, que é restrito a velhinhos. Então, quando os velhinhos, nos horários de velhinhos, aí eles formam fila, cada um com 2 metros de distância e vai entrando um por vez, entendeu? Mas enfim, tinha bastante produto lá, pouquíssimas coisas eu não achei na saída da quarta-feira, mas eu não sei o que vai acontecer daqui a uns 10 dias, 15 dias, 1 mês, 2 meses, sei lá quanto tempo a gente vai ficar nessa, né? Então, algumas coisas eu comprei a mais, deixei congeladas e vamos ver no que vai dar, né? Respondendo a pergunta da Bela, eu não preciso comprar muita coisa porque, na verdade, eu tô do outro lado, eu sou o produtor.
Então, comida eu tenho. O que eu não tenho é comida industrializada. E falando em comida industrializada, e é inclusive essa estatística que a gente resolveu trazer um pouco para as pessoas hoje, são os itens mais vendidos nos Estados Unidos desde o início das quarentenas. Não vale papel higiênico, né? Não vale alguns itens que já foram saídos, né? Que todo mundo sabe que já saiu em todos os lugares. Então, álcool em gel aqui é impossível comprar. Impossível. Faz mais de semana que eu não acho aqui no Rio. É impossível. Eu tenho álcool gel porque eu tinha muito tempo atrás um galão gigante de álcool gel, então eu ainda tô usando. Mas, assim, máscaras, luvas descartáveis e papel higiênico são itens que a gente tirou da pauta, porque isso aí todo mundo já mais ou menos tem uma noção. Agora, são os itens que as pessoas não estão, né, ou pelo menos não tem muita noção que estão em falta, né? Então, vamos lá. 33% das coisas que estão sendo mais compradas assim, nas redes de supermercados e online é comida, mas comida principalmente enlatada ou comida congelada. Spam? Spam e lata de chili, né? Eu comprei um bocado de atum. Atum tá difícil de achar e eu ia dizer sopa Campbell, né? Sopa de tomate, aquela coisa clássica de Estados Unidos, né? Eu acho muito curioso um comportamento bem americano, né? Aqui a gente vai no mercado no Brasil, o que eu vejo mais vazio é fruta, legume. Então, por exemplo, quase não tinha banana esses dias no mercado que eu fui. Menos coisas enlatadas. A gente acha os enlatados aqui com bastante facilidade. Talvez seja a experiência de vocês com tufões, furacões, terremotos, que tem essa característica, né, de estocar enlatado. Mais ou menos, é porque a galera não sabe cozinhar, Bela, essa que é a realidade. Mas ela tem razão em relação ao furacão, por exemplo, porque no furacão rola um medo muito grande de faltar luz, né? Então você não pode, por exemplo, não tem que nem cabimento eu comprar essa segunda geladeira aqui por causa de um furacão, porque se faltou luz vai estragar tudo dentro dela. Aí você tem que ter os enlatados e as paradas mesmo. Não, você tem razão, JP, mas isso mas de fato é muito pouca gente que cozinha no dia a dia. Talvez eles até saibam cozinhar, mas no dia a dia a galera não cozinha, entende? E então, como tá todo mundo em casa, aqui também tá em lockdown, por exemplo, macarrão foi um item que desapareceu da prateleira. E foi muito interessante porque de todas as commodities caindo, porque a demanda no mundo inteiro caindo, a demanda por trigo subiu, ao mesmo passo que macarrão tá vendendo, né, e sumindo das prateleiras. E o ovo? Por que o ovo tá difícil de achar? Porque ovo é fácil de cozinhar também, já também no dia a dia. Você tem seus filhos em casa, né? Você tem menina aí, você sabe. Eu acho que não é só isso. Se você compra o próximo item da nossa lista, que é fermento, sinal que você vai querer fazer bolo, pães. E logo você precisa de ovo. Sim. Quando você para pra pensar, todas essas receitas precisam de ovo. O ovo é o coringa da cozinha, né? Você pode usar ele pra várias coisas e, de novo, você tem que fazer um café da manhã, geralmente, né, a galera usa ovo pra um brunch num domingo e tal, junta todo mundo, faz aquele omelete gigante pra todo mundo, faz panqueca, faz waffles, aquelas coisas todas, e acaba indo o ovo. Mas com a turma em casa e você não querendo sair nem pra comprar pão nem nada, você junta o ovo com o fermento, que é o próximo item da lista, e começa a fazer pão em casa. Gente, o próximo item da nossa lista eu acho maravilhoso. É muito coisa de americano isso, gente. Então, talvez os ouvintes não saibam disso, mas nos Estados Unidos não existem bidês. Eu, pelo menos, acho que eu vi uma vez só, e foi muito por acaso, um hotel muito antigo, tinha bidê. Eu tenho que dizer que, no momento que eu me mudei pra casa que eu moro hoje, eu mandei instalar um chuveirinho aqui, cara. Não, chuveirinho até é um mas pouquinho, é raro vamos também. dizer. É raro, mas bidê mesmo, um negócio que você vai se sentar, você não vai... acho que eu vi uma vez, cara, em 20 anos, mais de 20 anos que eu tô aqui. Mas bidê caiu em desuso, né? Mesmo que em construções novas no Brasil, em qualquer lugar, não tem bidê mais. Pois bem, existe um bidê portátil que você acaba instalando ele, qualquer pessoa realmente consegue instalar ele, você fecha o registro e instala ele no mesmo cano que joga água para dentro da privada e aí ele tem um botãozinho que você aperta e cospe água na onde precisa cuspir água. E você meio que se limpa ali, né? É uma solução maravilhosa, né? Acaba o papel higiênico, você vai o quê? Pra solução óbvia, que é não precisar usar o papel higiênico.
E obviamente que o meio ambiente agradece. Sim. E a gente tá listando os itens aqui e eu vou me lembrando, eu ouvi recentemente o Toadcast, que tem o André Souza, o Caio Gomes e obviamente o Toad. E eles estavam falando de como lidar com a ansiedade nessa época de pandemia. O bidê diminui a ansiedade? Não, o papel higiênico, entendeu? O André fala uma coisa que eu achei que foi muito sábio da parte dele, porque o ser humano, na hora que dá esse aperto, ele começa a pensar em coisas que vamos dizer, garantir uma segurança pra ele. Então, ter um estoque com 150 rolas de papel higiênico na sua casa vai garantir a segurança de que você vai ter ali aquele seu momento íntimo de toalete com tranquilidade. Porém, nós estamos nos Estados Unidos. Tem que rir pra nós não estamos chorar. nos Estados Unidos e uma parte da população garante o seu momento de tranquilidade de outra forma, né, JP? O próximo item aqui é um item curioso porque ele traz uma reflexão mais séria, que foi um aumento grande a gente vê imagens de fila nas portas das lojas que vendem armas e munição. E tem câmeras de segurança também, né? Também, mas principalmente armas e munição. Isso tem dois lados, né? Um deles é o medo de um rompimento total da fábrica social e cada um por si, né? E você tem que proteger sua casa, proteger sua família e tal. Espero que a gente não chegue nem perto de algo assim. Tem gente que realmente acredita nesse conceito de virar Mad Max. Pois é. E cada um por si, Deus pra todos. Né? Mas tem um outro lado também, que é em situações de crise, as pessoas desconfiarem das intenções do governo. Também. Essa é uma outra razão de compra de arma. Uhum. Porque você não sabe o que o governo vai, entre aspas, aprontar pra cima de você. E é uma forma também de defesa e proteção. Porque... E a gente também não quer alongar muito mais essa pauta, mas... Um dia vai ser assunto quente. Um dia pode ser assunto quente, mas a 5ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, lá descreve o direito de ir e vir do americano. E o governo dos Estados Unidos não tem o direito de falar, você não pode sair de casa pro americano. Se o americano quiser sair de casa, ele pode sair. Aí, se o governo quiser realmente... Não, você não vai sair porque eu vou botar um segurança, uma câmera de segurança, alguma coisa pra te impedir de sair. Tem gente que fala, não, você tá violando o meu direito constitucional, eu vou violar então o seu direito à segurança também. E aí o cara começa a sair armado de casa. Entendeu? Pô, não tem policial porque o policial ficou doente. Então eu vou garantir a minha segurança. Então é a minha forma de lidar com a ansiedade, a minha forma de lidar com outras coisas, mas o americano tem ciência de que ele tem o direito de ir e vir e viajar pra onde ele quiser. Bom, tem uma forma mais bacana de lidar com a ansiedade, que é o próximo item, né? É o jeito que eu lido com a minha ansiedade, é o jeito que os meus amigos lidam com a ansiedade, gente, que é jogos de tabuleiro. Eu achei maravilhoso que esse item tá na lista dos mais vendidos. E aí, pra quem... Não, eu achei maravilhoso a lista de jogos, porque eu falei, nossa, eu voltei pros meus 10 anos de idade aqui. Sim. Porque os jogos de tabuleiro mais vendidos nos Estados Unidos nessa quarentena. Banco Imobiliário é o primeiro da lista. Que leva um tempão jogando, né? Ocupa tempo. Sim, esse é o objetivo, né? Não, JP? O jogo da operação, Desculpa, eu nunca joguei Desculpa, mas dizem que é muito interessante, fica aí uma dica. Mas eu joguei muito próximo, que é Detetive. Tô fazendo coraçãozinho com a mão, como eu amo detetive, gente. Detetive é o do Coronel Mostarda? Sim! Isso. Tá. Sim. Eu fiquei... Inclusive que saiu o filme, eu não sei o título em português, Knives Out, Facas e alguma coisa. Nossa, é maravilhoso esse filme. Com o Daniel Craig, aliás, um elenco maravilhoso. Mas Knives Out é um bom filme pra quem tá em quarentena e é justamente uma coisa assim de quem matou fulano na sala, não sei o que, com que arma. Mais uma dica aí de quarentena, gente. Entre Facas e Segredos, saiu ano passado. É maravilhoso esse filme, recomendo. É divertidíssimo, realmente. E aí, pra fechar a lista, e novamente... Antes da gente fechar a lista, desculpa interromper, eu falei que eu e os meus amigos, nós liberamos nossa ansiedade com jogos de tabuleiro. Eu sei que um desses meus amigos, Thiago Abraão, é ouvinte desse podcast. Um beijo pra você, Ogrinho, e pra todos os meus amigos que estão escutando. E que amanhã tem jogatina, galera, 7 horas. Tá certo. Mas falando em lidar com ansiedade, o próximo item da lista deixa isso mais claro impossível, né? Que é um aumento da venda de tapetes de yoga.
E eu até achei engraçado que hoje mesmo eu tava vendo aquele jogador, acho que ele é uruguaio, passou na minha timeline, o Sanches, acho que ele joga no Santos, e ele tava improvisando na sacada, na varanda, não entendi, fazendo exercício, pra se manter em forma, porque não pode sair de casa pra treinar, né? Então, aqui no Brasil, a galera tá fazendo muito, os jogadores. Up next. Up next. Economia mundial. E aí, gente, chegamos na pauta de economia. E se nas últimas semanas a gente vinha falando muito das principais economias aí do mundo, hoje a gente vai ter uma pauta que vai do macro pro micro bem rápido, tá? Então, nossa grande pauta macro aí, estamos falando de Banco Mundial e FMI que entram de cabeça no combate à recessão mundial, principalmente em relação à preocupação com uma saída massiva de capital estrangeiro de países emergentes. Incrivelmente, o Brasil não está na lista das grandes preocupações do Banco Mundial e do FMI, tá? Os 4 principais países nesse caso são Indonésia, Argentina, África do Sul e Turquia. Se o Brasil desistiu do Brasil, por que não o FMI desistiu do Brasil também, né? Não, na verdade é um ponto positivo, tá? Ao contrário do que alguns bancos privados vêm falando, saiu um relatório essa semana, se eu não me engano, do Goldman Sachs, colocando o Brasil como um dos principais países que podem sofrer com essa recessão. O Banco Mundial e o FMI veem muito mais perigos na Indonésia, Argentina, África do Sul e Turquia, por questões que já vinham acontecendo antes da crise e que só vão se aprofundar, tá? Então isso tem a ver com déficit fiscal, problema com moeda. No caso da Argentina, a gente já vinha acompanhando, era um país que já vinha negociando com a FMI uma saída. Então eles enxergam o Brasil numa posição mais confortável. E um dos motivos é que, por exemplo, o Brasil conseguiu assegurar com o Fed, que é o Banco Central americano, um contrato de swap gigantesco, o que protege, de certa forma, as reservas brasileiras, que são muito grandes, né? E ajuda a proteger um pouco sobre essa subida do dólar que a gente vem vendo no Brasil. Então, por exemplo, a Argentina já declarou que se o Brasil conseguiu esse contrato com o Fed, outros países deveriam poder também. E a gente ainda não viu, isso foi um acordo bem bilateral aí, Brasil e Estados Unidos. E já que essa é uma pauta bem good vibes, né? A gente veio falando de coisas ruins. Qual é a boa notícia dessa pauta de economia? A gente tá vendo uma movimentação relativamente rápida, que é, na verdade, uma tentativa de evitar uma derrubada de dominós, como a gente viu na crise dos tigres asiáticos em 97, na crise da Rússia em 98 e que aconteceu com uma série de países na Grande Depressão que a gente viu em 2008. Essas medidas de Banco Mundial e FMI, especificamente para países emergentes, já chegam a 200 bilhões de dólares. E aí a bolsa deu uma subidinha, né? Pois é, os últimos dias deu uma acalmada, a bolsa deu uma subida, finalmente hoje é quinta-feira, né? Finalmente o dólar voltou a ser negociado abaixo dos R$5 aqui no Brasil, por isso que eu parei de fazer biscoito, né, gente? Afinal de contas. Na verdade é uma luz no fim do túnel, né? Uma visão de luz no fim do túnel aí, os mercados começam a enxergar uma solução muito na esteira dos Estados Unidos, que liberou um pacotão, um acordo entre democratas e republicanos, e aqui no Brasil uma série de pacotes de ajuda também. Pacote, aliás, que teve a votação em tempo recorde, de quase 900 páginas de documento, e a votação foi unânime no Senado. Não teve uma alma ali pra falar, não, isso aqui não vai prestar. Né, gente? Quem é que ia querer se queimar desse jeito e falar que não queria, né? Ah, nunca se sabe. Mas é ano de eleição, ia botar um dinheiro na mão do povo, então acho que ninguém teve coragem de votar contra. Mas os pacotes no Brasil já foram aprovados? Então, saiu agora à noite uma aprovação para uma ajuda de R$600 para profissionais autônomos de baixa renda, trabalhadores informais e tudo. Aqui no Brasil, assim como nos Estados Unidos, apesar da gente estar vendo uma tensão entre o presidente, a cúpula, né? Não só o presidente, mas também o ministro Guedes e o Congresso, é mais ou menos isso que aconteceu aí, né? Quem quer ser a pessoa que vota contra um pacote, quem quer ser a pessoa que defende alguma forma de controle, um pacote menor do que poderia ser feito. Então a gente viu também uma votação rápida no estado de emergência e
a expectativa é que vai realmente ter um pacote maior. Tomara que operacionalizem isso, né? Porque uma coisa também é aprovar, outra é operacionalizar. Tomara que consigam. Falta ainda passar no Senado e depois vai faltar a sanção presidencial, mas como a Isabela falou, tem que ser muito louco pra não passar, né? E aí, indo pro micro, né, a gente falou lá no começo nosso recado de pequenos negócios, já começaram a sair alguns estudos, um deles é sobre os Estados Unidos. Espera-se que com o shutdown da economia no segundo e terceiro trimestres, né, uma expectativa de recessão de 6% em 2020. Para colocar em perspectiva, em 2008 a recessão americana foi 4,5%. Então aí é uma preocupação muito grande. E aí, de novo, né, boas notícias. Os bancos centrais, os governos, parece que aprenderam que quando a gente está falando de uma crise desse tamanho, a gente precisa agir rápido e fazer o dinheiro chegar a pequenos e médios negócios, além das pessoas que precisam para proteger o emprego, já que a gente acha que não, né? A gente imagina as grandes empresas, mas as médias e pequenas empresas são responsáveis pela maior parte dos empregos em um país. E o emprego é a base do ciclo de consumo, que é o que vai fazer a gente sair dessa recessão. É uma cadeia, né, de pessoas. É uma cadeia. É o combate à pobreza, né? Sim, não deixa de ser, porque quando a gente fala de R$600 para profissionais autônomos ou informais, a gente tá falando até mesmo do pipoqueiro que não pode ir pra esquina porque não tem movimento na rua pra isso. Então, a pauta é positiva no sentido que a gente tá vendo uma movimentação. Eu tenho ouvido muitos economistas aí nos Estados Unidos falando que um dos problemas em 2008 foi a demora em fazer o dinheiro chegar onde precisava. E a gente tá vendo essa movimentação bem rápida dos bancos centrais, até as aprovações, né? A gente tá falando aí de quarentena, as coisas vão evoluindo muito rápido. Em pouquíssimo tempo a gente já tem a aprovação dos principais parlamentos do mundo. E eu gosto de lembrar as pessoas, né, que é o que eu falo de combate à pobreza, porque isso daí é uma pauta definida há muito tempo atrás, década de 60, na escola de Chicago, por Milton Friedman, Capitalismo e Liberdade, obviamente Milton Friedman, vencedor do Nobel da Economia, que, entre outras medidas para o combate à pobreza, que ele, como grande libertário, propunha o imposto de renda negativo, que é um conceito justamente similar ao que está acontecendo nesse caso de emergência, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Não é o espaço da gente falar aqui, mas voltou à tona a discussão sobre uma renda básica universal, né? Para momentos como esse. Então a gente tá vendo uma discussão, e aí não só no Brasil, tá, gente? No mundo. A gente vê economistas que são muito claros no seu posicionamento anti-governo, né? Gostam de uma interferência menor do governo na economia, e até esses profissionais entendem que este é um momento dos governos entrarem muito pesado, porque eles vão ser os únicos que vão ser capazes de manter essa microeconomia funcionando e rodando. Tá certo. Up next. Up next. JP, era pra ser um programa good vibes, mas de repente a gente consegue lembrar desse falecimento pelo o lado positivo, o impacto positivo que ele causou na gente, né? Então, essa semana faleceu, o meu francês é péssimo, mas vamos lá, o Albert Uderzo, o co-criador do Asterix e o Gaulês. Ele era o desenhista, do ilustrador, como queira, das histórias, né, em quadrinho, e o principal roteirista era o René Goscinny, enfim, que faleceu em 77. Eu fiquei triste, né, pela notícia, apesar do Uderzo já estar com 92 anos, mas assim... Morreu de ataque cardíaco, tá? Só pra registrar que não foi de vírus nem nada. O Asterix faz parte, assim, da minha vida. Talvez seja a primeira tipo de literatura que me pegou de uma forma, assim, que eu não tenho nem como explicar. Eu acho que eu já li e relia cada livro do Asterix umas 15 vezes, no mínimo. É genial. Divertidíssimo e genial ao mesmo tempo, porque
me apresentou o mundo, me apresentou diversas culturas, vários dos livros do Asterix, ele viajando para outros países e tendo situações de se deparar com diferenças culturais e ao mesmo tempo colocando assuntos atuais no meio da conversa e sacadas e piadinhas fantásticas fantásticas. meio. Se o Goscinny era o grande gênio de escrita, o Uderzo, cara, os desenhos dele tinham vários quadros que você às vezes não precisava nem ler o que estava no escrito para você entender o que eles queriam dizer. Não, a expressão facial deles e é incrível as histórias do Asterix. Enfim, eu ficava horas lendo os negócios e, inclusive, trazendo para o nosso tema quente do programa, existe um livro que é Asterix nos Jogos Olímpicos, em que eles vão para a Grécia, a aldeia deles vai representando a Gália, né, a França, que na verdade vai como um estado romano, né, porque a Gália estava ocupada pelos romanos, e aí é incrível, porque aí vem o assunto de doping, né, porque o pessoal da porque aldeia... eles tomavam poção e aí eles não puderam tomar a poção. Alguém teve essa sacada, algum romano teve essa sacada e falou, epa, mas os caras estão se dopando. E aí eles não podem tomar a poção mágica e é fantástico, cara, é fantástico a parada. Não, é fantástico, inclusive porque tem um livro em particular que foi até curioso, porque começou a circular imagens pelo WhatsApp, pelo Twitter, pelas redes sociais, porque as pessoas tem muito disso agora, fulano previu isso, fulano previu aquilo, mas o Asterix previu o coronavírus. Olha. Porque nesse livro, tem um livro em particular, é Asterix e a Transitálica, que é um livro que os nossos gauleses favoritos, eles vão pra Itália e lá rola uma corrida ali de carroça, de biga, e o favorito pra vencer a corrida é um vilão chamado Coronavírus. Gente, então ficou, porque né, não sei quem recebeu, mas quem recebeu olhou e falou, isso aqui não pode ser verdade, isso aqui é um fake news, é um hoax, uma coisa dessa, mas não é verídico. Tá bom, vamos esperar que o céu não caia sobre nossas cabeças. Up next. Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. You can actually see Russia from land here in Alaska. O destaque bizarro dessa semana tá em linha com o da semana passada, de certa forma, né? Pois é, né, gente? Porque político tem dia aí, né? Dia da caça, dia do caçador, não é verdade? Hoje vamos falar do presidente mexicano Andrés Obrador, que parece que tá vivendo uma realidade paralela, né, gente? Há apenas 3 dias, a gente tá falando isso na quinta, por volta de segunda-feira, ele convidou toda a população mexicana a ir às ruas, a ir comer nos restaurantes e, eu abro aspas, a ficarem tranquilos, pois o presidente vai avisar quando não for seguro para sair de casa. E aí a gafe vai uma atrás da outra, né? Ele vem sendo questionado pelos jornalistas sobre esse posicionamento dele, comparando com o restante do mundo que está em quarentena. E um dos argumentos que ele considera mais fortes é de que os mexicanos teriam uma vantagem genética que os deixaria resistentes a esse tipo de infecção. O que eu acho muito curioso, porque não tem nenhuma comprovação científica disso. Eu tô rindo aqui. Tem que rir, na verdade. Mas continua, por favor, continua. Não, vocês acham que acabou, gente? Vocês acham que foi só isso? Claro que não foi só isso. Ele diz que tudo que isso vem se falando de coronavírus não passam de alardes extremistas sobre a doença e que os mexicanos devem manter a vida o mais normal possível. Isso porque os vizinhos americanos tentaram fechar a fronteira com o México, assim como eles fizeram com o Canadá, e não conseguiram. O México se recusou a fechar fronteiras, se recusou a declarar quarentena, e o presidente diz que se protege porque ele tem um trevo, abre aspas, para dar sorte, fecha aspas.
Ele mesmo continua viajando pelo país em comícios e movimentações políticas, né? É incrível que... O Obrador foi eleito como um candidato da oposição, um candidato da esquerda mexicano, e foi, assim, eleito com uma grande votação, uma grande margem. A popularidade dele realmente, no início do governo, era muito alto. Acontece que, para começar, né, com o Trump querendo refazer e acabou refazendo o USMCA, que é o Acordo de Livre Comércio México, Canadá e Estados Unidos, o Obrador, mas assim, falou: onde é que eu assino? Ele não abriu nem negociação, entendeu? Ele foi lá e falou: não, tudo bem, eu faço o que vocês quiserem, mas pelo amor de Deus, me ajuda aqui a reativar a economia do México. Então eu sinto que ele tá, vamos dizer, se borrando de medo de o México ter que, por exemplo, essa época do ano, março, abril, é época de turismo no México. É uma época de spring break, é as férias de primavera da galera do norte. Todos os universitários americanos vão pra Cancún. E Cancún não fechou, né? Cancún não fechou. Há vídeos da galera fazendo algazarra lá em Cancún. Talvez o ouvinte do Podnext não conheça a realidade, por que Cancún tem uma grande fama que tem. Não é porque a galera vai lá só pra mergulhar, a galera vai lá pra festejar. O México você pode beber a partir de 18 anos, o universitário americano tem que esperar até 21. Ele toca o terror no México. Né? A galera vai lá pra tomar toda a tequila que tiver disponível. E eu imagino que o Obrador, ciente disso, preocupado, justamente não falou: a gente não vai fazer nada enquanto não passar esse período. Tanto que foi só ontem à noite a Reuters Latino deu a notícia de que o governo mexicano ia começar a rever quais serviços públicos eles poderiam começar a reduzir. Porque até então não tem nada. Vida normal, as pessoas indo para as escolas, os colégios. Assim, a única coisa que o México começou a fechar foram os colégios militares, porque os militares do México falaram: isso aqui não parece muito bom. Então começaram a fechar algumas escolas e os colégios militares, que inclusive no Brasil já fecharam, né? Pode parecer que o México tem uma situação confortável de saúde, quando não é verdade, tá? Então eles têm uma situação de risco. É muito comum as famílias grandes, de compartilharem a mesma casa, que é um grande risco de transmissão. 69 milhões de mexicanos não têm plano de saúde, e a gente tá falando de cerca de 4.300 leitos de TI com respiradores. Só isso pro país inteiro. Então, de novo, uma baita gafe aí na área da saúde. Então fica aí, Manuel Lopes Obrador, o nosso destaque bizarro da semana. Jalapeno salva. Up next. Up next. Não é feitiçaria, é tecnologia. Dê mais uma boa notícia aí, Gustavo, pra galera em termos de tecnologia. Então, em termos de não só tecnologia, mas é uma tecnologia brasileira. Nosso destaque da tecnologia dessa semana é uma startup de Curitiba chamada High Technology, uma startup que conta com capital vindo dos Estados Unidos, e eles desenvolveram todo um teste específico para o vírus SARS-CoV-2, utilizando cromatografia que revela o diagnóstico em até 15 minutos. E se isso não fosse uma notícia boa o suficiente, porque a maioria dos testes que estão sendo feitos nesse exato momento por Real-Time PCR, né, o RT-PCR, que sai nos jornais o tempo todo, ele custa só R$130. Beleza, e dá pra produzir em massa? Eles estão, nesse exato momento, produzindo para quem fez o pedido para eles. Eles, lógico, é uma startup, ele não tem um grande aporte para estar produzindo esse negócio em escala global, porém eles estão nesse exato momento atendendo a demanda que chegou lá para eles, né? Inclusive trabalhando com redes de farmácia e também, como eles já estavam trabalhando antes com isso, desenvolvendo testes para detecção de doenças como AIDS, Zika, chikungunya, dengue, hepatite, diabetes, e geralmente esses testes de cromatografia que eles fazem tem ali uma precisão de 93%, 98%. E aí aquela coisa, você tem 15 minutos de
dizendo que possivelmente você tem esse negócio, aí você parte para um teste mais elaborado. E tratamentos mais adequados e mais rápidos. Exatamente. Viva a ciência, vive o CNPq. Up next. Up next. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Planeta! Gustavo tá muito good vibes nessa pauta hoje. Tá super só dando notícia positiva. Então vou deixar aqui. Qual é a nova notícia positiva pra você contar pra gente agora sobre meio ambiente? Então, uma notícia muito interessante e não é um jabá. A gente vai falar aqui de uma startup italiana que tem um programa muito interessante de política do agronegócio e me chamou a atenção. Primeiro me chamou a atenção por ser uma startup na Itália. Em meio a tanta notícia e caos acontecendo no velho continente, você achar uma startup que foi fundada em 2010 na cidade de Florença já me chamou a atenção. E aí eles têm toda essa política muito interessante, porque eles têm toda uma plataforma gigantesca que oferece para as pessoas, não são uma ONG, tá? Só quero deixar isso claro, é uma empresa com fins lucrativos. Não é que eles não têm fim, eles querem ganhar dinheiro, tá fazendo isso. E estão ganhando dinheiro a princípio. Então eles têm todo um sistema para aproximar os fazendeiros. Geralmente são pessoas que plantam de subsistência, vamos dizer, na África, na Ásia, na América Central, na América do Sul, e aproximar quem está podendo comprar essas mudas dessas árvores. Geralmente, só que e esse aqui é o pulo do gato, você não tá lá colocando dinheiro para alguém ir lá e plantar um eucalipto, ou então alguma árvore que vai levar 30 anos, 40 anos para crescer. Eles têm o objetivo de plantar árvores frutíferas. E, por conta disso, eles acabam ajudando com a renda dessas pessoas que só estavam plantando para comer. Acontece que o que chamou a atenção foi uma grande propaganda que eles começaram a fazer pro Dia das Mães. E por que eles resolveram trabalhar com o Dia das Mães em particular, né? Acontece que, segundo a FAO, a grande maioria dessas pessoas na África, na Ásia, etc., que estão plantando para subsistência são mulheres. Uma grande parte, mães solteiras. E essas mulheres acabam ganhando 30% menos do que fazendas equivalentes lideradas por homens. Além disso, segundo a ONU, 80% dos refugiados hoje do mundo acabam sendo dessas mulheres ex-fazendeiras, mas ali começou alguma guerra, algum tipo de perseguição a elas, ou mesmo efeitos do aquecimento global, forçando elas a saírem dali da região delas e irem para outro lugar. Portanto, elas passam a se tornar refugiadas. Então, pensando nisso, a Freedom está fazendo toda essa campanha para que as pessoas presenteiem essas mulheres e acompanhem todo o desenvolvimento da árvore. Então, vamos dizer, o dia da entrega, o dia que a muda foi plantada, a árvore cresceu e começou a florescer, e aí começou a colheita e tudo mais. Você pode acompanhar isso o tempo inteiro pela plataforma que eles desenvolveram, pelo custo de apenas R$80. Além disso, a empresa ela estima que com a venda de frutos, essas fazendeiras elas recebem hoje uma renda extra no valor de R$17 mil por ano. A startup também oferece pacotes de assinatura, né, visando diminuir o acúmulo de CO2. Então, mesmo que você não queira presentear alguém com esse pacote, você pode simplesmente ir lá, assinar um pacote, uma quantia muito módica mensal, acaba indo para a compra dessas árvores que acabam sendo plantadas e, por consequência, vão reduzindo aos poucos o gás carbônico na atmosfera. Beleza. É muito pouco diante de toda a poluição mundial que está fazendo, é muito pouco, mas acaba beneficiando muitas pessoas. E até agora eles já plantaram 1 milhão de árvores. De pouco em pouco a gente vai mudar o mundo, gente. Isso aí. Up next. Anote no seu calendário. Pra fechar, o que tem hoje na agenda, JP? Primeiro, dizer que a agenda futura continua cancelada, exceto os cultos religiosos no Brasil e as maluquices no México. E a princípio as Olimpíadas em 2021. Pois é. Então vamos pro que aconteceu na história na semana que vai começar por aí. Dia 30 de março de 1867, os Estados Unidos fecham a compra do Alasca, que antes era da Rússia, pelo valor de 7,2 milhões, né? Se você pensar em termos de hoje, é um valor irrisório, mas na época era muito dinheiro. Teve várias denúncias do povo americano de corrupção na parada e tal. Não sabiam bem para que eles queriam comprar aquela terra gelada.
E mais à frente foi se descobrir petróleo, ouro e tudo mais. Um pouco de sorte aí também. Parece pouco, né, JP? Mas se você jogar na calculadora de inflação, isso aí equivale a mais de 125 milhões de dólares. Mas não compraria a Groenlândia hoje em dia, né? Que o Trump também não compraria a Groenlândia hoje em dia. Dia 31 de março de 1959, o Dalai Lama cruza lá pelo Himalaia, sai da China e pede asilo na Índia. E os chineses estão putaços até hoje. Também no dia 31 de março, um pouquinho depois, em 1964, acontece o golpe militar no Brasil. O início da ditadura com o presidente general Castelo Branco. Que era pra durar pouco tempo, né, gente? Pouco tempo. Era pra durar pouco tempo. Eles nos salvaram do comunismo. Uhum. Vamos ver o que acontece. Tem coisas para acontecer essa semana, vamos ver se tem alguma correlação com o golpe de 64. Dia 1º de abril de 2020, está descoberta a vacina contra o coronavírus. É mentira, né? Dia 1º de abril é o dia da mentira. Mas no dia 1º de abril de 1945, os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, invadem a ilha de Okinawa, no Japão. O Japão tá parte aí do programa por alguns motivos, né? E a gente falou de Segunda Guerra Mundial e daquela presunção de casualidades, né? Okinawa foi uma ação altamente sangrenta. Quem assistiu a série The Pacific da HBO, eu ia dizer, viu a barra pesada que foi essa etapa da guerra. E que não serviu absolutamente pra nada. Porque logo depois eles jogaram as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki e acabou a guerra. A ideia era de que Okinawa pudesse servir de base aérea para ataques na principal futuros ilha do Japão, mas acabou que não sei, foi uma perda enorme de gente e que não teve efeito nenhum no fim da guerra. Mas por outro lado, os Estados Unidos mantêm uma base militar em Okinawa até hoje. Dia 1º de abril também, só que de 1999, 11 países adotaram o euro como moeda única, né, na comunidade europeia, e que se tivesse tido um 12º país nessa brincadeira, que era o Reino Unido, provavelmente a gente não teria tido Brexit, não teria tido boa parte da maluquice que a gente ouviu em 2000. Mas em compensação, JP, a gente ia ter o Italexit, porque os italianos estão doidos para se livrar do euro, desvalorizar a lira e pagar umas contas aí, porque tá difícil. Mas agora eles não vão se livrar de nada. Agora eles vão estar com o pires na mão pra todo lado, né? Eles não vão se livrar de nada. Estão bem amarrados agora. O Banco Europeu vai bail out eles aí pesado agora. Ainda bem, né? Beleza, galera. Esse foi o Podnext episódio 4. Good vibes. Vocês já sabem, se quiserem mandar pra gente críticas, sugestões, enfim, até ideias de pauta mesmo, né? Se quiserem mandar pra gente pautas não coronavírus pra gente usar nos próximos episódios, mande pelo e-mail contato@opodnext.com ou lá pelo Twitter pro JP_Miguel ou pro Gustavo no @Gu_Rebel e Bela Fontanella, tudo com 2 L's. Além do próprio @opodnext. No Twitter e no Instagram. Valeu, galera. Até semana que vem. Valeu, galera. Até a próxima. Abraços, mas não tão de perto. De longe, galera. De longe.